Bom dia, gente. Cumprimenta quem está do seu lado, diga seja bem-vindo ao nosso dia. Que maravilha. Quero cumprimentar também você que está ao vivo conosco pela rádio, pela TV, pela internet. Você que irá assistir também depois no Canção Nova Play, no aplicativo. Sejam muito bem-vindos ao dia de hoje. Meu nome é Moisés Rocha. Esse ano eu completo 25 anos que eu sou pregador. Também sou autor de 7 livros e há 20 anos fundador da comunidade Filhos de João Batista. É uma comunidade de vida. Nós estamos a 65 quilômetros de Belo Horizonte, numa cidade chamada Sete Lagoas, com algumas casas. E crescemos mais 100 quilômetros para frente, na cidade de Curvelo, que já é diocese de Diamantina, com mais algumas casas dentro de uma fazenda, onde nós trabalhamos com dependentes químicos. Também sou casado, tenho 2 filhas, e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estive pregando no mês de maio, e já volto hoje, no dia de Padre Pio, para esse dia tão especial. Estarei pregando agora e também na parte da tarde sobre a palavra de Deus em nossas vidas. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Você que está em casa, que também pode pegar. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. De fato, quando vos anunciamos o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos guiávamos por fábulas engenhosas, mas tínhamos sido testemunhas de a sua grandeza. Quando ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, por uma voz que lhe chegou da sublime majestade: este é o meu filho querido, o meu predileto. Essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele na montanha santa. Com isso, confirma-se para nós a mensagem das profecias: e vós fareis bem em dar-lhes atenção, como uma lâmpada que brilha na escuridão, até que amanheça o dia e o astro matinal amanheça em vossas mentes. Pois deveis sobretudo saber que nenhuma profecia é confiada e interpretada de forma privada, pois a profecia nunca aconteceu por iniciativa humana, mas os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? E que maravilha no discurso do bom pastor Jesus dizer que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E é interessante que a voz do pastor, ela é sempre carregada de sentimentos. Por isso que São João vai dizer que na Santa Ceia, Jesus diz: eu ardi de desejo de comer essa Páscoa com vocês. E depois São João vai dizer: tendo amado os seus, os amou até o fim. Portanto, o coração do pastor é carregado de sentimento. E quando o pastor fala, a ovelha reconhece a voz do pastor justamente por isso, porque é um elo emocional, afetivo e espiritual ao mesmo tempo. Só que agora é um outro pastor. Jesus confere em Mateus capítulo 16 o primato da igreja para Pedro. Agora o nosso pastor, o nosso primeiro papa é Pedro. E quando Pedro abre a sua voz, o nosso coração estremece, porque nós lembramos do discurso de Jesus dizendo que a ovelha reconhece a voz do pastor. E que maravilha, Pedro é papa, é um dos 12, é líder, mas ele não escreveu nenhum evangelho. Embora os evangelhos de Marcos e Mateus são chamados também de evangelhos petrinos, porque imprimem o caráter e a personalidade de Pedro nesses 2 evangelhos, mas Pedro não escreveu nenhum evangelho. Mas Pedro escreveu 2 cartas, chamadas também de epístolas. É a primeira carta de São Pedro, composta de 5 capítulos, e a segunda carta de São Pedro, composta de 3 capítulos. Essas cartas ou epístolas são chamadas pelos exegetas de cartas católicas. Por quê? Elas foram escritas mais ou menos no ano de 60, 65, e 2 anos depois Pedro vai ser crucificado em Roma de cabeça para baixo, ao dizer: eu quero que seja de cabeça para baixo, porque igual ao mestre eu não sou digno.
Portanto, por que essas cartas são chamadas de cartas católicas? Primeiro, é o Papa Pedro que está deixando um legado. Poucos anos antes da sua morte, é como se fosse um testamento petrino para a igreja. Eu acredito que Pedro já deve estar preso em Roma, ele já sabe que vai morrer, então essas cartas estão carregadas de sentimento, é o sentimento do bom pastor. E ele começa a ensinar para a igreja coisas básicas da fé, como que um testamento para a igreja pastoral. E neste momento agora, que é o texto que me pediram para pregar, ele vai fazer um discurso sobre a importância das Sagradas Escrituras, aquilo que nós vamos conhecer hoje como Bíblia. E ele começa o discurso dizendo assim: irmãos, eu sei que às vezes vocês acham que eu estou meio doido da cabeça, mas aquilo que eu ensinei para vocês, eu não ensinei da minha cabeça, eu não fui seduzido por fábulas, eu não inventei, não, eu sou testemunha ocular. Eu estava na montanha, quando eu vi Jesus transfigurar diante dos meus olhos. João estava também, Tiago estava também, os meus olhos viram ele na montanha se transfigurar diante de nós, e os meus ouvidos ouviram o Pai do céu no meio da nuvem dizer: esse é o meu filho amado, esse é o meu predileto. Portanto, aquilo que eu estou ensinando para vocês em forma de escrita daqui da prisão, eu vi com os meus olhos, eu escutei com os meus ouvidos, e de repente eu entendi que aquilo era o cumprimento das profecias das Escrituras. Eu vi com os meus olhos que aquilo que está escrito funciona, que aquilo que está escrito acontece mesmo. E eu recomendo a vocês agora nessa carta, que vocês tomem as profecias, que vocês tomem as Sagradas Escrituras como uma lâmpada que vai iluminar vocês durante a noite. É interessante que Pedro, que também conhece a lei, ele está repetindo o Salmo 119, porque a palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos. E é bonito porque ele diz assim: vocês precisam pegar a palavra, vocês precisam pegar as Escrituras, vocês precisam se apossar das profecias, porque ela será uma lâmpada que vai iluminar vocês durante a noite, até quando o dia amanhecer e o astro maior, a estrela da manhã virá, e ele então, que é a luz perpétua, ele iluminará aquilo que há de bom e de mal dentro da mente de vocês. O que Pedro está dizendo, que o que vai nos iluminar na escuridão até Jesus voltar, é a palavra de Deus que vai nos dar a direção. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir. Bate no seu peito e diz: a palavra de Deus, ela rege a minha vida, ela vai me iluminar durante a noite inteira, como uma lâmpada que ilumina os meus passos, até o sol da justiça, até a estrela da manhã, que é Jesus, chegar e decifrar as nossas mentes. O que Pedro está dizendo é que ele é testemunha ocular do poder das Escrituras, das profecias, da palavra. E o desejo dele como Papa é que os irmãos se apliquem a colocar a Escritura no lugar correto do nosso coração. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 103, diz que a igreja venera as Sagradas Escrituras da mesma forma que venera o corpo de Cristo. Espera aí, deixa eu explicar. Qual é o ponto ápice da Igreja Católica? É a Santa Missa. E quando você sai de casa para ir até a Santa Missa, você vai para um banquete duplo. Na primeira parte da liturgia é a liturgia da palavra. Você escuta a primeira leitura, você escuta o Salmo, você escuta a segunda leitura, você escuta o Evangelho. Depois do creio, você faz as preces em cima da palavra do dia. Portanto, a primeira parte da Santa Missa, você vai à missa para comungar quem? A Bíblia.
E é interessante que Santo Agostinho já dizia, santo e doutor da igreja, que na primeira parte da liturgia nós comungamos da palavra. Na primeira parte da missa você comunga da Bíblia, você comunga da palavra viva. E aí eu entendo o Senhor dizendo ao profeta Ezequiel no capítulo 3, ó Ezequiel, come o rolo, pega as escrituras e come. Então Ezequiel tem uma visão, e na visão ele começa a comer os pergaminhos, e ele diz, quando a palavra entrou na minha boca, ela tinha gosto de mel nas minhas salivas. É isso, Santo Agostinho está dizendo que na primeira parte da Santa Missa você come a palavra, você se alimenta da palavra, você se delicia da palavra. Então a primeira parte da missa nós comungamos a palavra. E depois então vem a liturgia eucarística, onde enfim nós comungaremos o corpo e o sangue do Senhor. Mas é interessante, se o catecismo no parágrafo 103 diz que a igreja venera as escrituras, que é a primeira parte da Santa Missa, assim como venera o corpo, que é a segunda parte da Santa Missa, o catecismo está dizendo que do mesmo jeito que nós acreditamos que Jesus está vivo na hóstia consagrada, do mesmo jeito que nós vamos comer carne e beber o seu sangue, quem falou isso foi Jesus no Evangelho de São João. Do mesmo jeito que nós daqui a pouco vamos adorar no ostensório a hóstia consagrada, acreditando que é Jesus vivo, a igreja, do mesmo jeito que venera o corpo vivo, acredita que venera também uma palavra viva. Portanto, nós não acreditamos num livro, nós acreditamos numa Bíblia morta. Isso é Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 108. Nós não somos a religião do livro morto, nós somos a religião de uma palavra viva. E quando você lê a palavra queima a sua alma. E quando você escuta a palavra, ela queima seus ouvidos. E quando você lê a palavra, ela salta diante dos seus olhos. Porque é o banquete da palavra, é o poder da palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra viva, a palavra queima, a palavra agita, a palavra direciona. Pode aplaudir a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Essa é a nossa fé católica. E que alegria, hoje nós celebramos São Pio de Pietrelcina, ou Padre Pio. Na parte da tarde colocarei esse assunto dentro da pregação. Mas que alegria a igreja dizer: ah, porque eu fui à missa, mas o padre fala muito. Ah, porque eu fui à missa, mas a homilia demorou demais. Aquele padre não parava de falar. Você não vai à missa só por causa do banquete do corpo. Você vai à missa para o banquete da palavra e depois o banquete do corpo. E a igreja diz que venera o corpo de Cristo vivo da mesma forma que venera a palavra viva. São dois alimentos, dois banquetes na mesma liturgia, que é a liturgia da Santa Missa. Então essa paixão da igreja com a Bíblia me deixa louco. E é por isso que, como pregador, eu me sinto desconfortável quando alguém chega para mim e fala: me mostra isso aí na Bíblia aí, ó. Isso aí que a igreja católica fala, me mostra na Bíblia aí. Eu me sinto desconfortável, porque fica parecendo que a igreja ensina para os seus filhos alguma coisa que não esteja na Bíblia. E que beleza, Santo Agostinho, doutor da igreja, dizia: nós sabemos muito bem que o tripé da fé católica é a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura, a Bíblia. Portanto, a Bíblia é uma haste de um tripé doutrinal. Santo Agostinho dizia assim: a igreja é mãe, a igreja é mestra. Se a igreja me ensinasse qualquer coisa que não estivesse na Bíblia, eu acreditaria, porque eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Pode aplaudir? Pode aplaudir? Só tem um detalhe, me pergunta qual é? Você não me perguntou, como é que você quer a resposta? Só tem um detalhe, me pergunta qual é? O catecismo da igreja diz que a igreja não ensina nada que não esteja na Bíblia, porque a Sagrada Escritura é o centro de tudo aquilo que vive a igreja católica. Pode aplaudir de novo. Não faz parte da pregação, mas você entendeu o que é amor à igreja? Se a igreja falar que sim, ainda que não esteja escrito em lugar nenhum, é sim. Santo Agostinho falou. Mas a igreja não fala nada que não possa ser dito na Bíblia. Porque precisa? Não.
para valorizar a palavra viva. Você quer saber sobre céu? Está na Bíblia. Sobre inferno? Está na Bíblia. Sobre purgatório? Está na Bíblia. Sobre morte? Está na Bíblia. Sobre parto? Está na Bíblia. Sobre julgamento final? Está na Bíblia. Quer saber sobre pecado? Está na Bíblia. Sobre condenação? Está na Bíblia. Quer saber por que existe procissão? Está na Bíblia. Por que tem que dar esmola? Está na Bíblia. Quer saber sobre jejum? Está na Bíblia. Quer saber sobre penitência? Está na Bíblia. Por onde saiu o Pai Nosso? Está na Bíblia. De onde saiu a Ave Maria? Está na Bíblia. Quer conhecer o mundo angélico? Está na Bíblia. Quer conhecer a patrística? Está na Bíblia. Quer conhecer a mística? Está na Bíblia. Você quer saber sobre o que? Sobre dinheiro? Na Bíblia trata. Sobre prosperidade? A Bíblia também trata. Quer saber sobre fazer negócios? A Bíblia também trata. Quer saber como fazer uma sociedade na sua empresa? A Bíblia trata de sociedade. Quer saber sobre construção civil? A Bíblia trata. Quer saber sobre comprar uma fazenda? A Bíblia trata sobre medida e topografia de comprar fazenda. A Bíblia trata sobre tudo. Qualquer coisa que você me perguntar, que você tem uma dúvida, Moisés, pode dormir de cabeça para baixo? Se essa for sua dúvida, a gente encontra na Bíblia alguma coisa que vai dizer se pode dormir de cabeça para baixo. Só para dizer que a igreja poderia muito bem, como diz Santo Agostinho, doutor da igreja, inteligentíssimo. Se a igreja falasse qualquer coisa que não tem na Bíblia, eu acreditaria. Mas a igreja está também fundamentada na palavra. O catecismo da igreja diz que a Sagrada Escritura é a base primária da fé. Portanto, a palavra de Deus está em comunhão com o Sagrado Magistério. A palavra de Deus está em comunhão com a Sagrada Tradição. A palavra de Deus é o centro, as Sagradas Escrituras também, daquilo que nós rezamos, dos cantos, das orações, da liturgia. Tudo aquilo que está no missal é fundamentado na palavra. Tudo aquilo que nós celebramos na vida dos santos está fundamentado na palavra. Por isso que o catecismo diz que a igreja venera a palavra, abre aspas, viva, fecha aspas, do mesmo jeito que venera o corpo de Cristo, acreditando que ele está vivo. Portanto, a igreja tem uma paixão louca pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pode aplaudir mais uma vez, isso é lindo, é lindo, é lindo. Então você acabou de descobrir que como filho da igreja, nós precisávamos ser amantes da Bíblia. E aí nós estamos em setembro, no mês da Bíblia. Por isso que a temática hoje é essa. Nós estamos quase encerrando o mês de setembro. E a igreja fica, faz um altar na sua casa, coloca uma flor, põe lá um forrinho bonitinho, uma vela, dê um destaque para a Bíblia na sua casa. Mas não precisaria a igreja dizer isso. Mesmo dizendo, a maioria não faz. Mas não precisaria dizer. E aí eu tenho inveja quando o menino judeu aos 12 anos vai entrar no templo e ele tem a lei decorada dentro da sua cabeça. Às vezes os nossos filhos com 12, 13, 14 anos não sabem rezar uma Ave Maria. O judeu com 12 anos ele vai entrar na sinagoga e ele tem a Torá, o livro da lei, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio decorado dentro da sua cabeça. O menino com 12 anos já sabe o que pode ou não pode. A idade da razão começa, a lei está dentro dele. Nós devíamos ter a Bíblia dentro de casa para venerar, assim como o corpo de Cristo. Já que nós não podemos ter oratório particular, ninguém pode ter sacrário dentro de casa. Mas se a igreja venera a Sagrada Escritura viva, do mesmo jeito que venera o corpo de Cristo, quando você tem uma Bíblia na sua casa e ela tem um destaque, e você tem amor por ela, é como que presença viva de Cristo dentro da sua casa. Então você pode orar com a palavra, você pode venerar a palavra, você pode ajoelhar aos pés da palavra, você pode pedir a palavra para te dar resposta, você pode chorar na palavra, você pode degustar a palavra, como Ezequiel 3, você pode comer o rolo, você pode se apaixonar por ela. É presença viva, e essa presença é tão viva, mas tão viva, que os discípulos de Emaús disseram, bem que o nosso coração queimava, quando ele nos falava das Escrituras. É isso que acontece. Quando alguém fala da palavra, o nosso coração queima. Quando a gente escuta da palavra, a nossa alma sacode. Isso é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E a minha tristeza é essa.
Nesses 25 anos pregando, você chega nos lugares e fala: abre sua Bíblia para mim. Nem 10% do público. Às vezes um público de 5.000 pessoas, não tem 200 que levou uma Bíblia. Como é que a gente compra um celular de 2, 3, 4 mil reais? A gente não consegue adquirir uma Bíblia que não custa nem 50, 60. Então, muito mais do que setembro, colocar uma vela, um forro, um jarro de flor, seria dizer: a Bíblia mora na minha casa, Jesus está vivo e mora na minha casa. No documento Amores Letícia, pós-sino da família, o Papa Francisco disse que toda noite o pai de família, ao invés de chegar, ligar a televisão para assistir o jornal ou o futebol, ele deveria tomar um banho, sentar na ponta da mesa como sacerdote da casa e deveria ler trechos da Bíblia, explicar o Evangelho para os seus filhos, para as suas crianças. Porque se nós ensinássemos os nossos filhos a palavra, assim como o judeu ensina para o seu filho, na adolescência eles não davam tanto trabalho, porque eles cresceram escutando a palavra, e a própria palavra mostra o que é certo e o que é errado. São João capítulo 1 diz que a palavra liberta, e nesse poder de libertação, ela mostra para o ser humano aquilo que é certo, aquilo que é errado. Se os nossos filhos soubéssemos a palavra, nós não precisávamos nem ficar vigiando, porque eles teriam temor à palavra, assim como temos temor ao Santíssimo Sacramento. Então eu estou convidando você em nome de Jesus, coloque a palavra para reger a sua casa. Coloca, gasta tempo, adquire uma Bíblia. Moisés, mas eu não entendo nada. Gente, a palavra de Deus é como um namoro. Você conhece a pessoa, você acha bonita, mas não conhece. Aí você começa a namorar todo sábado. Aí você começa a namorar segunda e sábado. Aí começa a namorar segunda, quarta e sábado. Aí começa a namorar segunda, quarta, sábado e domingo na hora do almoço. Aí chega um momento que você quer ver todo dia. E depois que você quer ver todo dia, passou 1 ano, 2, 3, você conhece o cheiro da pessoa. Você sabe se ela tomou banho ou não. Você conhece os passos da pessoa, porque você construiu laços de intimidade. A Bíblia é a mesma coisa. Você abre e não entende nada. Abre 2 vezes, não entende nada. Abre 3 vezes, não entende nada. Mas à medida que você começa a namorar a palavra, os textos começam a saltar diante dos seus olhos, aleluia. E aí você começa a dizer: uau, agora eu estou entendendo, uau, eu estou entendendo. Os seus olhos começam a brilhar e a sua alma começa a gemer, e de repente você quer mais e mais e mais. Quando você vê, você está sendo batizado na palavra, como Pedro, que pregava na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos capítulo 4, 5, 6. Ele não falava do Espírito Santo, ele falava da palavra. E à medida que ele falava da palavra, as pessoas eram convertidas, eram batizadas. Quem estava em adultério voltava para casa, quem estava fora do templo voltava, porque a palavra ia libertando as pessoas. A palavra quer fazer isso na sua casa, mas para isso nós precisamos nos apaixonar loucamente, mais uma vez, pela palavra. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado: vamos, filho, vamos. Diga comigo: a palavra é viva. Eu estou sentindo aqui a palavra. Enquanto eu prego a palavra, eu sinto a palavra. Enquanto eu prego a palavra, minha alma arde pela palavra. E é isso que tem que acontecer na sua casa. Adquire uma Bíblia para você. Mas eu já estou usando óculos. Adquire com letra grande. Mas quando eu leio está tudo embaçado. Então não leia de noite, leia de dia. Mas eu começo a ler, dá um sono, então lê andando. Moisés, mas eu estou naquela fase que eu ainda não estou entendendo nada. Hoje ficou fácil. Hoje tem liturgia diária e evangelho do dia, explicado por N padres diferentes. No estilo que você gosta, do jeito que você gosta, naquilo que você se identifica. Quando eu comecei a pregar, não tinha celular, não tinha internet. Eu ia para a barbearia de um amigo meu, para ligar aqueles rádios de caixa de abelha, para assistir o grupo de oração na Canção Nova, 3 horas da tarde, pelo rádio, chiando. Você nem sabia quem estava falando. Você viajava 11 horas para chegar no lugar pregar e ficava doido para chegar lá para pedir o telefone da pessoa, que nem era sem fio ainda, era telefone de fio, para dar notícia em casa, o orelhão, que tinha chegado bem, que estava tudo certo. Se você quisesse entender a palavra, você tinha que entrar para o quarto e estudar a palavra.
Hoje não, hoje você vai no Google e fala, quero saber onde que está escrito que Judas suicidou. Já aparece lá o texto, você fala, nossa, eu descobri. Descobriu porque o Google te contou. Mas você tem que ter vontade. Tem que ter vontade de desligar o celular e dizer, eu preciso gastar mais tempo. Eu preciso criar laços de intimidade. Eu preciso, Moisés, fazer essa experiência que você está fazendo. E é interessante que é uma experiência viva. Volto a dizer, os discípulos de Emaús diziam, o nosso coração queimava quando ele nos ensinava as Escrituras. Esses dias alguém veio me testemunhar, Moisés, meu marido, bruto, numa ignorância, chegava em casa, abria cerveja, ligava o futebol, e eu lá no YouTube, na cozinha, com as suas pregações. De repente eu percebia que meu marido colocava um mute, porque alguma coisa lá da cozinha estava chamando a atenção. Ele colocava no mudo, porque alguma frase machucou a alma dele. E aí eu comecei a escutar de novo. Quando eu via, ele estava fingindo de bobo e vinha na cozinha tomar uma água. Quem que é esse cara aí, que está gritando aí na minha casa? E a mulher chegou e falou, está aqui o meu marido. Começou a escutar a pregação da palavra na cozinha. Pediu para confessar, voltou para a igreja, está aí na missa. Agora a gente conversa, mas eu não estava falando de bebida, eu não estava falando de futebol. Eu estava falando da palavra, mas a palavra mexeu com o coração daquele homem. A palavra vibrava com o coração daquele homem. Eu já vivi essas experiências quando você vai pregar num evento na praça pública. Às vezes você chega no lugar, o padre montou na praça da igreja uma estrutura de palco. E aí aquela praça enche de gente sertanejo rolando lá e o povo dançando funk, gente bebendo e jogando sinuca e a gente pregando a palavra. Mas a palavra não está falando de bebida, não está falando de bar. A palavra está falando de Jesus Cristo. E você vai pregando, e vai pregando, e vai pregando, e vai pregando. De repente o som do bar abaixa. De repente o povo da sinuca vem para a porta para ver quem está gritando. E você falando da palavra, da palavra, da palavra. Quando termina a palavra e começa a orar, aparece o rapaz embriagado dizendo, ô missionário, é padre ou é missionário? Não, é missionário. Oh, desculpa, padre. Oh, perdão, missionário. Oh, é padre ou não é nada? Ele não sabe de nada que está acontecendo. Mas ele chega e fala, enquanto você falava ali, eu falei, é isso mesmo que ele está falando. Eu preciso parar de beber, mas eu não falei para ele parar de beber. Mas a palavra estava ecoando naquela praça. E quando ela ecoa na praça, ela entra nos presídios, ela entra no hospital. E a palavra vai curando por si só. E a palavra vai libertando. Você não precisa falar da vida daquela pessoa, nem do pecado dela. Você precisa falar da palavra. E quando a palavra vai sendo anunciada, ela vai curando, ela vai libertando, ela vai restaurando. Pode aplaudir, é isso que a palavra é isso que a palavra é. Aí uma mãe me traz um filho dizendo, esse menino está dando muito trabalho. Fala para ele que isso aqui é pecado. Você fala, ele não está nem aí, ele ri na sua cara. Fala para ele que isso aqui ele não pode fazer com a idade que ele tem. Aí você fala, o menino olha para você. Aí fala, senta com ele ali no cantinho, minha senhora. Eu acho que o tema não tem muito a ver com o filho da senhora, não. O tema hoje é a igreja católica, mas tudo bem. Se a senhora veio no dia de hoje com o filho, Deus tem uma obra, senta lá. Mas ele está mexendo no celular, deixa ele lá. E você começa a pregar a palavra, e 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 pregar a palavra. Depois da primeira pregação, o jovem fala, eu gostei de você, você é legal. Na segunda pregação, o menino já tirou uma coisa, já tirou outra. Na terceira pregação, o menino já está chorando. Na quarta pregação, o menino está de joelho. Na quinta pregação, o menino está na fila da confissão. Mas eu não falei para ele para largar nada, eu preguei a palavra. Mas a palavra entrava pelo ouvido e queimava até as entranhas. Esse menino tentou resistir, mas ele não conseguiu. A palavra seduziu esse menino. Pode aplaudir, é isso. Portanto, nós precisamos voltar a ler a palavra, estudar a palavra, ter contato com a palavra, venerar a palavra, porque a palavra tem poder. Carta aos Hebreus capítulo 4 é como uma espada de dois gumes que penetra rasgando e vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus vai até onde ninguém é capaz de ir. Ela vai lá na jugular e transforma. E transforma. Eu sei que alguns aqui estão sentindo a alma palpitar. Sua vontade é sair correndo comigo.
Sua vontade era dar um glória a Deus. Fala, nossa, é isso. Os discípulos de Emaús disseram isso. Nosso coração queimava quando Cristo nos ensinava as Escrituras. A Bíblia diz que Paulo está pregando e de repente alguém cochila e cai no chão. E Paulo fala, peraí, está na hora de morrer ainda não, ressuscita. O menino levantou, sentou e Paulo continuou pregando. Que palavra é essa? É a palavra de Jesus para o surdo e mudo, éfata. E o mudo, pum. É a palavra de Jesus, Lázaro, vem para fora. Mas você precisa fazer isso. Você que não tem Bíblia, você vai adquirir uma Bíblia. E vai começar a namorar a palavra. E a palavra vai começar a falar com você. E vai começar a te instruir. E quando você tiver que comprar alguma coisa, você vai pedir para a palavra. E a palavra vai dizer se está na hora de comprar ou não. A palavra vai dizer o que você deve comprar ou não. Quando você estiver na hora de dar um passo, você vai perguntar para a palavra. E a palavra que é Cristo vivo, aleluia, ela vai dizer para você se você faz, se você não faz. Na palavra você sabe se está na hora de namorar. Na palavra você sabe se está na hora de casar. Na palavra você sabe com quem você quer casar, quantos filhos você quer ter. Na palavra você escolhe onde você quer que o seu filho estuda. Na palavra você escolhe aonde você quer morar, qual é a paróquia que Deus quer que você congregue. A palavra vai formando e vai curando e vai libertando e vai direcionando. E olhos de água e parresia, intrepidez. E você vai enxergando e o mundo espiritual vai se abrindo diante de você. Moisés, tudo isso diante disso aqui que você está falando? Sim. Porque o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 108, diz que nós não somos a religião de um livro morto. Nós somos a religião de uma palavra viva, que cura, que salva, que liberta e que rege o universo. Pode aplaudir a palavra. Bate no seu peito e diga, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, quase terminando, pela intercessão de São Pio, eu quero me apaixonar pela palavra de Deus. Eu, Moisés, fala o seu nome. Eu quero me apaixonar pelo poder da palavra de Deus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, maravilhoso. Mesmo com a máscara, me dá um sorriso aí. Quem crê nisso, dá um sorriso. Quem crê nisso, vai e aplaude, dá um sorriso e aplaude. Mas precisa de tempo. E eu louvo a Deus pela canção nova, pela vida do Monsenhor Jonas, que quando eu entrei num grupo de oração 26 anos atrás, alguém dizia para mim, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que começar a comer a Bíblia com arroz e feijão para você ficar bem. Com aquele manual maravilhoso, a Bíblia foi escrita para você, a Bíblia no meu dia a dia. Olha o tamanho do serviço que a Canção Nova prestou ao mundo. Ensinou a gente a ler Bíblia e amar a Bíblia. O detalhe aqui não é se você já leu a Bíblia toda, quantas vezes você... Não, o detalhe é você fazer a experiência. Eu errei muito pouco na minha vida nesses anos todos, porque eu aprendi desde a minha juventude que eu precisava buscar as respostas na palavra. Eu cresci na fé no banco de um grupo de oração. Alguém me ensinando que eu tinha que ter 2 Bíblias. Uma toda amarrotada igual essa aqui, toda riscada, toda faltando pedaço, que é a que eu estudo. E uma outra novinha só para eu buscar as respostas. Então aparecia alguém na vida da gente, vamos namorar? Espera só um pouquinho. Você fazia jejum, orava, e você ajoelhava e falava, Senhor, me mostra na palavra se é para eu namorar com essa pessoa, se não é. Então você orava, abria a palavra e a palavra dizia, não ando na companhia do perverso. Muito obrigado, moça, você é muito bonita, mas no momento eu não estou muito afim de namorar, não. Eu sou de uma geração que a gente pedia resposta na palavra para tudo. Para namorar, para casar, para pintar a casa, para fazer negócios. Uma Bíblia nova, onde tudo que você ia fazer, você pedia a Deus uma palavra. Essa semana 2 coisas me aconteceram. E 2 vezes eu orei. Uma delas na lágrima, pedindo a Deus uma palavra para me dar uma direção do que eu faço, o que eu não faço.
E há 25 anos que eu estudo Bíblia, que eu prego Bíblia, Deus continua dizendo na palavra o que eu posso, o que eu não posso. É um caminho seguro. Volto a dizer, isso é testemunho para a glória de Deus. Eu errei muito pouco na minha vida por causa da palavra. Aí a pessoa chega e fala: Moisés, eu queria que você rezasse para mim. Eu estou com um problema assim, estou com um problema assado. Eu comprei um carro, esse carro está me dando uma dor de cabeça. Mas agora você está me pedindo oração. Você tinha que pedir a Deus uma resposta se era para comprar esse carro antes de comprar. Se você tivesse pedido a Deus, me fala na palavra, me confirma na palavra. O Senhor não tinha deixado você fazer uma besteira dessa. Os lugares que eu fui pregar foi porque o Senhor disse que era para ir. Porque os lugares que Deus queria que eu não voltasse, eu não voltei. Como o Paulo que está indo pregar na Macedônia, armaram um laço para ele. E Paulo foi orar e na palavra o Senhor diz: não vai para lá, é armadilha, muda a direção. A palavra mostra quem é as pessoas. A palavra desmascara, porque a palavra é a verdade. Por isso diz o salmista: me santifica na palavra, Senhor. A palavra mostra quem é que você está pondo dentro da sua casa. A palavra mostra o funcionário que você está contratando. A palavra fala aquilo, faz aquilo que está oculto se manifestar diante da luz. A palavra revela, porque aonde a luz chega, a treva vai embora. E a palavra é a lâmpada, é a luz acesa. Se você se apaixonar pela Bíblia, você não erra mais. Se você tiver paixão pela Bíblia, você não erra mais. A Bíblia é manual para viver bem como casado. A Bíblia é manual para você criar filho. A Bíblia é manual para convívio social. Todos os problemas que você vive hoje, a Bíblia tem as respostas que você precisa. A minha campanha é: abandone um pouco mais o seu celular e gaste mais tempo com a palavra. Leia a palavra, estuda a palavra, se apaixone pela palavra, escute a palavra, delicia da palavra, faça a experiência da palavra. Como diz São Jerônimo, que foi quem durante mais de 40 anos traduziu a Bíblia para o latim, chamada de Vulgata. São Jerônimo dizia: se alguém ignora a Bíblia, ignora o próprio Cristo. Porque se a Bíblia é Cristo vivo, é o verbo encarnado, é o haja, é o faça-se, é vivo. E a igreja venera a Bíblia viva como Cristo vivo, no corpo e no sangue. Quando você ignora a Bíblia, você ignora a pessoa de Cristo. Quando você não lê a Bíblia, você não lê a respeito de Cristo. Portanto, quanto mais intimidade com a Bíblia, mais conhecimento de Cristo. E é interessante que o Catecismo da Igreja Católica diz que nós nascemos para conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Então, para servir a Deus tem que amar, e para amar primeiro tem que conhecer. Então ninguém ama aquilo que não conhece. A Bíblia, você conhece a igreja, você conhece Maria, conhece o mundo angélico, conhece Jesus Cristo, conhece a Trindade. Quanto mais você vai lendo, vai estudando, vai buscando, mais você vai conhecendo. E à medida que vai conhecendo, vai amando. E à medida que vai amando, quer servir. E à medida que serve, vai adorando. Então homens espirituais e homens novos vão brotando dentro de nós. Portanto, o fundamento hoje da nossa fé, até eucarística, é a própria palavra. E aqui eu preciso fazer também um desabafo como pregador. Parece que a gente não tem mais interesse de pregar a palavra no meio de nós. Às vezes os nossos discursos mudaram. Às vezes a gente fala palavras de efeito, frases bonitas. Às vezes você vai na igreja, os nossos discursos estão muito motivacionais. É sempre alguém falando coisa boa. É sempre alguém te dando força. Isso é louvável, não é pecado. Mas não tem o mesmo poder da palavra. Porque a palavra é Cristo. Eu posso dizer para você assim: vai dar certo, acredita em você, vai para cima, estuda, porque você vai vencer. Mas se você estiver no pecado, você não vai vencer. Mas aí, ao invés de eu dizer acredita em você, eu digo: entrega a sua vida para Jesus, morra para você, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz, começa a estudar a Bíblia, paga o seu dízimo, aí você vai vencer. Aí essa pessoa vence pelo poder da palavra. Então os pregadores precisam começar a estudar a Bíblia e pregar a palavra. Os nossos livros precisam falar da palavra de novo. Às vezes existem livros que são maravilhosos, mas não citam um texto bíblico. Cita frase de A, frase de B, frase de gente que nem é cristão, mas que é muito bonito, mas não tem poder transformador.
O poder transformador está aqui, porque é vivo, é vivo. Eu posso falar bonito, mas eu não tenho poder de convencimento. Eu posso massagear o seu ego, você vai gostar, vai comprar os meus livros e vai dizer: esse Moisés é maravilhoso. Mas você volta para casa, a Cinderela vira abóbora. Mas se eu anuncio a palavra, às vezes você não gosta da palavra, às vezes a palavra é dura, porque diz Ezequiel capítulo 3, na boca parecia mel, mas como desceu no estômago tinha gosto de fel, porque arde, porque incomoda, porque confronta. Talvez você nem gosta do discurso, mas você sai transformado. A palavra de Deus transforma o ser humano por completo. Pode aplaudir, por completo. Meu tempo acabou, nós vamos adorar Jesus. Mas nessa primeira pregação eu queria que seu coração ficasse inflamado. Eu queria que você falasse: eu estou doido para ir embora logo, para eu já começar a estudar a palavra. Eu estou doido para chegar na minha casa hoje e de repente alguém vai dizer: você está com insônia? Não, eu coloquei o relógio para despertar porque eu queria a palavra. Eu sinto que Deus vai começar a acordar algumas pessoas na madrugada, vai começar a falar com você, você vai começar a sonhar com Jesus, Jesus vai te falar coisas da palavra, vai começar a contar coisas no pé do ouvido, vai encantar você. Eu creio que vai dar muito certo e nós seremos pessoas novas. Mas hoje eu estou chamando você e o Brasil inteiro e o mundo. Voltemos à palavra. Amém.